Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de abril. E vamos logo ao que interessa. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês, ele tem uma capa maravilhosa, uma capa assim que eu me apaixonei logo de cara, e é um livro de romance histórico. Vocês sabem que eu gosto, né, de ler romances históricos, e esse mês eu consegui ler um romance histórico. Eu estou falando do livro 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar, da autora Sarah MacLean. Essa autora já é bem conhecida por aqui, né? Eu já li 2 livros dela, que faz parte de uma série, não faz parte, né, dessa série que eu vou comentar agora, mas só para vocês recordarem a série que eu estou falando, né, que eu já li da autora. Eu li o livro dela Entre o Amor e a Vingança, que é esse livro de capa vermelha linda, maravilhosa, e o outro é Entre a Culpa e o Desejo, que também tem uma capa muito bonita. E esse daqui vai ser o próximo, né, dessa série que eu vou ler, que é Entre a Ruína e a Paixão, que também tem uma capa maravilhosa. Essa autora tem um bom gosto, né, pra escolher as capas dos livros dela, e essa capa é mais uma que é maravilhosa. Agora vamos falar do livro, né, chega de falar de capa. O que eu achei do livro, gente? É o seguinte, apesar de eu amar romance histórico, vocês sabem disso, esse livro ficou em último lugar no mês de abril. Aí você vai me perguntar, mas como? Por quê? Eu já explico. Eu achei que a história dele foi meio que... me lembrou muito esses 2 livros aqui que eu comentei com você. E lembrou também, é uma mescla entre essas 2 personagens. Se eu não me engano, Entre o Amor e o Desejo era a Penélope, e Entre a Culpa e o Desejo era a Filipa. Então essa personagem aqui que eu vou comentar com vocês é uma mescla dessas 2 personagens. Mas vamos lá, gente. A personagem desse livro tem um nome super complicado. O nome dela é Calpurnia. A Calpurnia é uma jovem de 28 anos que ela sempre seguiu à risca, né, todas as regras da sociedade. Ela é uma filha exemplar, uma moça muito educada, refinada. Só que a Calpurnia, ela tem 28 anos e ainda não tem um namorado, não tem um pretendente. Então isso, né, dentro da esfera de romance histórico, é considerada uma solteirona, né? Então, com 28 anos, ela já perdeu todas as esperanças de um dia se casar. E quando ela realmente se dá conta disso, ela resolve que ela tem que fazer algumas coisas que ela nunca fez na vida dela por conta de seguir todas as regras. Então ela quer quebrar algumas regras, então ela faz uma lista com 9 regras, né, da sociedade que ela quer quebrar. Tipo, montar cavalo com as pernas abertas, beijar apaixonadamente, fumar charuto, essas coisas assim, né, que naquele tempo era um escândalo se mulher fizesse. Então ela quer quebrar essas regras mesmo, ela não quer causar escândalo, na verdade, né? Tanto é que algumas regras que ela vai quebrar, ela vai disfarçada de homem, né? Então ela não quer quebrar as regras abertamente, né? Mas pra ela é como se fosse um desafio de vida, né? Só que a primeira regra, uma, né, das primeiras regras que ela coloca lá na lista dela, ela precisa de ajuda de alguém. Então ela vai à procura de um rapaz, o nome dele é Gabriel. Ele é uma pessoa também muito importante, se eu não me engano ele é um marquês. Ele é um marquês, vamos ver, eu não me lembro bem qual é o título de nobreza dele, mas ele é um marquês, acho, né? E ele é um libertino, né, um cafajeste, e ele vai ser a pessoa perfeita pra ajudá-la, né? Antes, gente, dele concordar em ajudar a Calpurnia a realizar todos esses sonhos, né, a quebrar todas essas regras, ele acaba fazendo uma proposta pra ela, que ele vai fazer o que ela pediu, mas ela tem que dar algo em troca pra ele, só que eu não vou falar pra vocês o que é. Pra ele, na verdade, é um ótimo negócio, né? Depois pra ela acaba sendo um ótimo negócio também, mas ele não cede assim tão fácil, tá, gente? Pra ela conseguir a ajuda dele foi um pouco difícil, né? Ela teve que ceder algumas coisas. Então, né, eles acabam convivendo juntos e a Calpurnia passa, né, a quebrar essas regras. E é claro que ela se apaixona pelo Gabriel. E o Gabriel também se apaixona por ela, né? E vocês sabem, né, que em livro de romance histórico sempre tem um ou outro que não quer se envolver. E é o caso do Gabriel, né? Como ele é, né, uma pessoa assim libertina, na verdade ele é um cafajeste, ele quer continuar, né, com essa vida de cafajeste. E ele se surpreende, né, de estar apaixonado por ela.
mesmo ela sendo uma menina normal, ela não é uma beldade, ela não é linda, maravilhosa. Inclusive o livro cita, né, que ela é um pouco cheinha, né? Não vou dizer que ela é gorda, mas o livro cita que ela é um pouco cheinha. Então, assim, ela não é um padrão de mulher, né, da sociedade, que um homem, quando visse num baile, ela logo se destacaria. Não é o caso dela, mas ele acaba se apaixonando por ela. E esse livro gira em torno disso, tá bom, gente? Eu não gostei tanto dele, porque, como eu já disse, ele é uma mescla, né, das duas personagens que eu já citei pra vocês. Sabe quando você lê um livro e pensa, eu já vi esse filme? Então, foi essa impressão que eu tive ao ler essa história. Mas é uma história divertida, é uma história, assim, que você lê rapidinho. E é isso aí, gente, eu não tenho mais o que falar desse livro. Mas eu gosto dessa autora e eu vou continuar lendo, né, os livros dessa série e também da série anterior que eu comentei com vocês. Agora, o próximo livro é de uma autora nacional. Esse livro aqui, gente, é o seguinte. Primeiro eu vou falar da autora, né? Eu gosto muito dessa autora. É uma autora, assim, que escreve livros, assim, divertidíssimos, com personagens, assim, que geralmente eu me apaixono pelos personagens dessa autora. Ela é uma autora de sucesso, né? Então não tem o que eu falar. Mas vamos falar do livro, né? Eu estou falando de Mentira Perfeita, da Karina Ricci. Olha que capinha linda. Esse livro é um spin-off da história Procura-se um Marido, que é uma história também que eu adoro, sou apaixonada por essa história. E foi bom ler esse spin-off, gente, porque eu acabei recordando, né, alguns personagens que fazem parte, né, de Procura-se um Marido, que me lembrou muito do livro, assim, me fez voltar alguns momentos, né, no passado, né, no tempo, e eu gostei demais. E esse livro aqui conta a história da Júlia. A Júlia, gente, é uma garota, assim, super dedicada. Ela foi criada pela tia dela, ela perdeu a mãe, né, a mãe dela tinha alguns problemas, né, e ela acabou, na verdade, sendo abandonada pela mãe, né? Depois a mãe dela morre, mas ela foi criada pela tia. Então a figura de mãe que ela tem é a tia dela, a tia Berenice. E ela, gente, tem o maior cuidado do mundo com a tia. Ela trata a tia realmente como se fosse a mãe dela. E a tia dela tem um problema muito sério de saúde. Ela tem um problema grave no coração. Eles têm o maior cuidado com a alimentação dela, o maior cuidado com a saúde dela, porque a qualquer momento ela pode morrer, né? Ela parece que está saudável, mas a qualquer momento ela pode passar mal e morrer. Então ela tem todo o cuidado do mundo com a tia dela. Só que um dia a tia dela passa mal e vai parar no hospital mais uma vez. E ela entra em desespero e ela não sabe o que fazer. E quando a tia, né, volta, né, desse coma, não tem jeito, né, o problema dela, realmente ela precisa de um transplante. O médico fala, né, que eles precisam cuidar muito bem da tia, cuidar da saúde psicológica dela também, que ela não pode passar nervoso, esse tipo de coisa. E quando a tia dela, né, tá se recuperando, um amigo dela acaba falando que ela tem um noivo e o sonho da tia dela é que ela se case, né. E ele acaba falando que ela tem um noivo, que ela está para se casar, e a tia dela fica muito feliz. Quando a tia dela recebe essa notícia, parece que ela melhora no mesmo momento. E quando ela vê, né, a tia se recuperando por conta dessa notícia, né, falsa, ela acaba não desmentindo isso, com dó da tia, e ela começa a carregar essa mentira na vida dela, com medo da tia morrer, com medo da tia passar mal. Só que, gente, ela não tem um namorado, ela não tem um noivo. E ela não sabe o que fazer, né? Ela não tem coragem de desmentir tudo isso e ela não quer fazer a tia sofrer. Então ela fica, gente, numa encruzilhada, é complicado pra ela. Então ela meio que sai em busca, gente, de procurar, né, um noivo, um namorado. Parece que a gente já viu essa história antes, né? Inclusive, né, com a Karina Ricci. Mas até que ela conhece o Marcos. O Marcos, gente, é o tipo de rapaz, assim, totalmente diferente de um rapaz que ela se envolveria. Ele é cafajeste, ele é cínico, ele é namorador. Só que ele chega na vida dela no momento que ela precisa da ajuda dele e ele acaba cedendo, né? Ele acaba se oferecendo para se passar pelo noivo dela, porque ele também quer um favor dela, né? Ele também precisa de algo em troca. Ele precisa resolver alguns problemas particulares da vida dele e ele precisa, né, da Júlia. Então eles acabam fazendo esse acordo, né? A Júlia vai ajudá-lo a resolver o seu problema e ele vai ajudar a enganar a tia dela, falando que é o noivo dela, se passando por namorado dela. E a história gira em torno disso.
A Júlia, né, vivendo essa mentira, juntamente com o Marcos. E com o tempo, gente, eles começam a se conhecer melhor. A Júlia conhece um outro lado do Marcos. O Marcos também acaba se surpreendendo, né? Quando ele começa a conhecer um pouquinho melhor a Júlia. Ele acaba vendo nela uma menina muito sensível, uma menina muito inteligente, uma menina, assim, totalmente diferente das meninas que ele já se envolveu. Como eu já disse, ele é super namorador, né? Então, assim, ele já se envolveu com vários tipos de mulheres, mas nunca foi com uma menina como a Júlia. Nenhuma mulher mexeu com ele como a Júlia mexeu. E ele fica numa sinuca de bico, gente, porque assim, quando um cafajeste se apaixona, o bicho pega, né? E ambos se apaixonam e o livro é lindo demais, você se envolve assim com os personagens, você fica preocupado com a tia Berenice também, que é um amor de pessoa e é isso aí, gente. É um livro bem legal, gostei demais. Recordei, né, dos personagens que eu já disse pra vocês, que fizeram parte, né, de Procura-se um Marido. E eu gosto da Karina Ricci. Ela tem um jeitinho especial, né, de escrever. Ela consegue escrever cenas sensuais, sem ser vulgar. E eu gostei demais. Me apaixonei pela Júlia, me apaixonei pelo Marcos, pela história de vida dele, pelo final desse livro. O final desse livro é bem legal, assim, é bem interessante, deixa clazinho assim na garganta. A Karina Ricci, ela sabe mexer com a gente e esse livro mexeu comigo e eu gostei demais. Agora, o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele é de uma autora que eu também gosto demais. É uma autora, assim, que pra mim, gente, não tem erro. Toda vez que eu pego um livro dessa autora pra ler, eu tenho certeza que eu vou gostar do livro e eu nunca me engano. Eu realmente me apaixono pelo livro, me apaixono pelos personagens desse livro. Eu estou falando da autora Rachel Gibson e o livro é Salva-me. Olha que capinha mais fofinha também. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Sage, que é uma menina, gente, uma mulher, na verdade, né? Ela tem 33 anos. A família dela é do Texas. Eu adoro livros que os personagens são do Texas, porque pra mim, assim, os texanos, né? Todo personagem de todo livro, né? Que se passa no cenário do Texas, eu acho, assim, que as pessoas são muito aconchegantes, né? Pessoas muito vívidas. Ai, eu não sei explicar, eu gosto muito. E gosto também dos nomes, né, desses personagens. Geralmente são nomes duplos, né, e eu gosto muito. Mas vamos lá. A Sage, gente, a família dela, como eu já disse, eles são do Texas. O pai dela, ele é uma pessoa, assim, muito influente, muito conhecida no Texas. Ele tem uma fazenda, né, de criação de gados nobres e de cavalos também. E a Sage, gente, ela sempre fugiu dessa vida. Ela perdeu a mãe muito cedo e ela acabou ficando com o pai. Mas o pai dela, apesar de ser um bom pai, ele sempre foi uma pessoa muito ausente, sabe? O pai dela sempre foi muito dedicado ao trabalho dele, à fazenda dele. Ele nunca dedicou muito tempo, assim, pra criar a filha. Então ela não tem aquele vínculo, na verdade, entre pai e filha. E ela sentiu, né, isso durante a vida dela, né? Essa distância, né, que ela teve do pai dela. Tanto é, né, que quando ela cresce, né, quando ela se torna adulta, ela acaba indo embora do Texas, ela vai viver a vida dela em outro lugar e ela se torna uma corretora de imóveis. E ela só vai pro Texas, assim, na verdade, pra visitar o pai, ou pra visitar algum parente, ou algum velório, algum casamento. E agora ela está de volta no Texas para um casamento, né? Uma prima dela vai casar e ela vai ser madrinha de casamento. Então ela vai aproveitar, né, ir no casamento e vai visitar o pai também. Só que quando, gente, no caminho indo pro Texas, ela já tá pensando nisso, porque assim, toda vez que tem encontros, né, entre ela e os tios, as tias, eles cobram muito, né, a Sage dela não ter se casado, dela não ter namorado, dela não ter nenhum pretendente, e ela odeia esses assuntos, ela odeia ser abordada, né, por conta disso, e ela tá lá no caminho pensando, né, que vai ter que aturar isso no casamento, até que ela encontra um rapaz na estrada, que ele tá com a caminhonete dele quebrada, que é o Vincent. E ela acaba oferecendo ajuda, né, pra esse rapaz, porque assim, ele tá no meio do nada, ele está no meio do mato. De início ela não queria dar carona pra ele, né, pra falar bem a verdade. Ela tava com medo, né, um desconhecido. Só que depois ela se arrepende, acaba oferecendo carona pra ele. E ela descobre que o Vincent, na verdade, ele tá ali na cidade de passagem, que ele é um forasteiro. E ela resolve fazer uma proposta pra ele, né? Esse mês eu li livros, né, de mulheres que estão fazendo proposta pra tudo quanto é lado, né? Mas vamos lá. Ela resolve convidá-lo pra ir no casamento da prima
com ela, como acompanhante, porque ela não quer ficar ouvindo blá 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 de ninguém. É claro que ele não aceita, né, gente? Ele não conhece a garota, é a primeira vez que ele vê a garota e ela convida ele pra ir em um casamento, quando já se viu isso, é claro que ele não aceita, né? Mas ela tentou, né? A Sade, ela tem essa característica de tudo que ela pensa, ela solta mesmo, ela fala, o que vem na cabeça ela fala, e quando vê essa ideia na cabeça, ela logo falou, né? Mas ele não aceitou. Agora vamos falar um pouco do Vincent. O Vince, ele tá na cidade para visitar uma tia. Ele é um ex-militar, né? Ele é um ECU da Marinha dos Estados Unidos. Apesar de ser novo, ele está aposentado porque ele sofreu, né, um acidente quando ele estava na guerra do Afeganistão e ele acabou se aposentando. E depois disso, gente, ele se tornou uma pessoa assim meio que sem rumo, sabe? Parece que a vida dele não tem um propósito, sabe? Ele vive viajando pelo mundo, ele conhece praticamente o mundo todo, ele sempre procura um propósito na vida dele e ele nunca encontra, né, esse propósito, ele nunca preenche esse vazio. E ele está ali no Texas também para ajudar a tia e para tentar preencher esse vazio que ele sente no coração dele. E a Sade, né, acaba entrando na vida dele para mudar tudo isso, né? Para abalar as estruturas dele, para mexer com a cabeça dele, porque ela mexe muito com a cabeça dele. E os dois, né, claro que acabam se envolvendo, que acabam se apaixonando. Só que a coisa é complicada, gente, porque o Vince, né? Eu não sei porque eu coloquei na cabeça que o nome dele é Vincent, né? Mas tudo bem. O Vince é uma pessoa que ele não quer se envolver com ninguém, ele não quer se apaixonar por ninguém. Tanto é que quando ele se envolve, né, com a Sade, ele deixa bem claro que ele não quer nada de namorico, ele não quer saber nada de amor. Ele tá ali, na verdade, pra viver uma aventura. E ela acaba, né, embarcando nessa, né, de viver uma aventura com ele. E eu gostei demais dessa história, é uma história divertidíssima. A Sade é uma personagem super divertida. O Vince, né, apesar de ser cascadura, né, de ser uma pessoa difícil, é uma personagem também apaixonante. Você conhece a história dele, né, o passado dele, você entende tudo o que aconteceu com ele, você se compadece com ele. E eu gostei demais, eu adoro a Rachel Gibson, adoro todos os livros dela e super indico. E esse é mais um livro dela que eu indico pra vocês. Agora, o próximo e último livro, que é o ganhador do mês de abril. É o seguinte, gente, esse livro aqui, eu não sei nem explicar, eu nem consigo mensurar o tanto que eu gostei desse livro. Eu não consigo, assim, palavras, sabe, para expressar para vocês o tanto que esse livro mexeu comigo, o tanto que eu adoro esse livro, eu adoro essa trilogia. Esse livro faz parte de uma trilogia, eu já li os 2 primeiros livros. Os personagens são personagens, assim, inesquecíveis e não foi diferente com o terceiro livro, gente. É um livro, assim, que me marcou muito. Eu li ele com muita paciência, porque eu não queria que ele terminasse. Ao mesmo tempo, pra mim foi angustiante, porque eu queria que a história se resolvesse logo. Gente, foi um conflito muito grande, sabe? Esse livro pra mim é uma mescla de sentimentos, assim, um turbilhão de sentimentos, pra falar a verdade, que eu nem sei explicar. Eu estou falando do livro Tatiane e Alexander, da autora Paulina Simmons. Isso, Paulina Simmons. Vocês estão conseguindo ver aqui? Esse livro aqui, gente, faz parte da saga O Cavaleiro de Bronze. Eu já falei pra vocês, né, desse livro, e toda vez que eu leio eu me emociono, e toda vez que eu li esses livros, ele ficou, né, ele ganhou, né, como o livro do mês. E não foi diferente com esse, ele ganhou no mês de abril, é claro que ele ia ganhar. Só vai entender o que eu estou falando, gente, quem leu o primeiro e o segundo livro, tá? Então, se você ficar meio perdidinho, ou você vê as resenhas, né, desses livros anteriores, ou, por favor, vocês leiam um livro, tá, gente? Que vocês vão gostar demais. Então, vamos lá. A Tatiana, agora ela está com 18 anos, né? Ela não mora mais na União Soviética, né? Agora ela está nos Estados Unidos, ela está morando em Nova York. Na verdade, ela está agora, né, em Nova York. Para quem leu, né, o livro 2, no final do livro 2, para fugir da guerra, né, o Alexander, ele acaba conseguindo que ela vá embora com a Cruz Vermelha, que não fique lá no conflito, e ele consegue salvar a vida da sua amada, só que ele não consegue fugir, né, ele fica lá na União Soviética. Só que ele, gente, ele quer que a Tatiana seja feliz, que ela viva a vida dela, que ela consiga criar o filho deles, né, porque ela está grávida. E ele quer o melhor pra ela. Pouco antes dela partir, ele acaba sofrendo um acidente.
Só que ele não quer dar esperanças pra Tatiana, ele quer que ela viva a vida dela num novo país. E ele acaba, né, forjando a sua morte, né? Ela recebe o uniforme dele, as medalhas dele de honra ao mérito. E ela pensa, né, que ela é viúva, que ela perdeu o marido. Mas, gente, é incrível essa história, porque é o seguinte... Mesmo, né, recebendo a certidão de óbito, mesmo recebendo, né, a aliança dele de volta, todos os pertences do Alexander, ela nunca perde a esperança e isso é incrível, incrível demais, demais, demais. A Tatiana, gente, é um tipo de personagem, assim, que ela é genuinamente heroína, né? Tanto no livro 1 como no livro 2, todos os conflitos que ela viveu na vida dela, todos os conflitos, né, que ela viveu na guerra da União Soviética. No livro 2, ela perde a família dela, né? A cidade onde ela mora, acho que é Leningrado, acaba sofrendo um cerco. Muitas pessoas morrem de fome, assim, é angustiante isso, mas ela é uma heroína, né, gente? Ela sempre foi muito forte. Então, gente, ela nunca perde a esperança. Mesmo sabendo que o marido tá morto, ela recebe todos os dias, né, em Nova York, porque ela também é enfermeira em Nova York, muitos refugiados de guerra, né, que estão vindo lá da guerra. E toda vez que chega um refugiado novo, uma leva de refugiado no porto, ela vai atrás, porque ela tem esperança de reencontrar o marido, e isso eu achei muito lindo, gente. Ela passa o dia na esperança de reencontrar o marido dela. Enquanto isso, gente, ele está lá na União Soviética, né, lutando na guerra, né, ele é um oficial, apesar de não ser russo, né, ele é americano. E esse livro aqui, gente, ele alterna entre o presente e o passado. No passado, ele nos conta um pouco melhor sobre a infância da Tatiana e sobre a infância do Alexander. Porque nos outros livros você sabe que ele é americano, que ele tá ali porque a família dele, né, levou ele pra União Soviética, mas você não entende por quê, né? Tem algumas passagens, mas nesse livro conta bem a fundo, né? Como que ele foi parar na Rússia, né? Os pais dele eram totalmente contra o capitalismo, eles se identificavam muito, né, com a bandeira, né, da União Soviética, se identificavam muito com o estilo de vida, né, da União Soviética, se identificavam muito com o governo de lá, então eles resolveram se mudar para a Rússia. Resolveram largar tudo, né, nos Estados Unidos, a família, porque eles queriam criar o filho deles num ambiente assim. E eles acabaram levando o Alexandre e ele acabou se tornando, né, gente, um cidadão russo contra a sua vontade, né, porque os pais, na verdade, obrigaram ele a isso. Só que com o tempo, né, gente, vai passando, eles vão vivendo, eles vão vendo, né, o que realmente acontece na Rússia. A mãe dele meio que se arrependeu de ter levado o filho pra lá, só que é tarde demais, né? Ela já conseguiu a cidadania russa, o filho dela, né, também, ele já se alistou no exército russo e não tem como ele voltar mais. E ele acaba, né, ficando por lá mesmo, até que ele conhece, né, a Tatiana e os dois se apaixonam. Todo mundo, né, que leu esse livro sabe que a história desses dois é uma história bem difícil, é uma história bem complicada. E nesse livro 3, né, ele continua lá na guerra, né, guerreando, né, a favor da Rússia, né, contra Hitler. Só que nessa fase da história, gente, mesmo ele estando lá na guerra, né, agora ele comanda, né, um exército de meio que de mercenários, né. Por quê? Porque no livro 2 ele tinha um amigo que acabou entregando, né, pra Rússia, que na verdade ele é um americano. Então as pessoas, os generais, né, os superiores dele, acharam que ele na verdade é um espião, né? E começaram a perseguir ele, queria que ele confessasse que ele era um espião. Ele esconde a sua verdadeira identidade, né? Ele fala que realmente ele nasceu na Rússia e parari parará. Depois você conhece a história dele, como que ele conseguiu o sobrenome dele, né? O Belov, que é um sobrenome russo. E ele não se entrega. Como ele não confessou, então ele continua sendo, né, um oficial do exército, só que agora ele foi meio que rebaixado, agora ele comanda um exército de mercenários. E ele continua lutando a favor da Rússia, mas assim, o objetivo dele, gente, é o quê? Lutar pela Rússia, é claro, mas é fugir. Ele tá querendo fugir dali pra reencontrar a sua amada, né? Porque ele sabe que a sua amada não está mais ali. Então é o livro todo, gente, a Tatiana querendo reencontrar o seu marido, né? E ele querendo fugir da guerra pra encontrar a sua amada. Gente, mas é assim, o livro é tão angustiante a ponto, gente, assim,
a espera dos dois, os dias acabam virando meses, os meses acabam virando anos. Chega uma parte do livro, gente, que você perde a esperança, sabe? Dos dois se reencontrarem. Tem partes do livro que dava vontade de falar: tenha calma, tenha fé, você vai conseguir, calma, ela tá viva, calma, ele tá vivo, vocês vão se reencontrar de novo, vocês vão viver o amor de vocês de novo, sabe? Sabe aquela vontadinha de você falar pro personagem entender o que tá acontecendo? Gente, eu passei por essa situação, sem brincadeira, sério. E você fica ali naquela angústia, mas chega uma parte, gente, que até vocês perdem a esperança, porque assim, nada na vida desses dois é fácil, nunca foi fácil. E nesse terceiro livro, gente, tá mais difícil ainda. Esse foi o livro que eu mais sofri nessa trilogia. Eu pensei que o livro mais sofrido foi o livro 2, mas olha, gente, foi fichinha pelo tanto que eles sofreram no livro 3, gente, sem brincadeira. É uma história, assim, maravilhosa. Olha, essa autora é demais, gente. Se você nunca leu nenhum desses livros, assim, gente, leia, que vocês vão se apaixonar pelo Alexander, vocês vão se apaixonar pela Tatiana. Eu me arrisco a dizer, gente, que essa saga, né, essa trilogia, é um dos livros, assim, mais marcantes da minha vida. É um livro, assim, que eu indico, assim, de olho fechado, que vão adorar essa história. E eu não vou ficar falando muito, né? Que eu já acho que eu já dei dando uns spoilers aí, que não deveria, né? Mas vale muito a pena ler esse livro, gente. Olha, ele é até que ele é grossinho, olha aqui. Não é tão fino, né? Como esse da Rachel aqui, ó. Ó a diferença entre um livro e outro. Mas se deixasse, gente, eu li esse livro aqui, sei lá, em 2 dias, assim, numa sentada, num sábado e num domingo. De tanto que eu gosto desses personagens, mas esse livro eu li bem devagarzinho. E no final eu chorei. Mas chorei com vontade. Sem brincadeira, gente. Esse livro mexeu muito comigo. E eu gostei demais. E eu super indico a leitura desse livro. Eu super indico a leitura dessa trilogia. E chega de falar. Esses foram os livros que eu li no mês de abril. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!